Vou falar nessa noite sobre árvores. O Senhor me mandou, já preguei parte dessa mensagem de um jeito ou de outro, mas esse texto de Lucas 13 é um texto muito forte. E você não consegue entender ele sem entender vários contextos. E quando você recebe revelação por medida, você não consegue entender esse texto. Mas nessa noite o Senhor vai aclarar ele para nós. Amém? E ele é muito importante. Nós vemos uma geração de pessoas que elas não sabem direito de onde vêm, para onde vão. Elas ministerialmente às vezes estão perdidas, desfocadas, tristes, desamparadas, tantas coisas, queridos. Mas o que faz a diferença entre um homem de Deus e outro, uma mulher de Deus e outra, é aquilo que você entende em Deus, é aquilo que você entende de quem você é nele, e é aquilo que você toma a atitude de construir e de ganhar nele. O reino de Deus é tomado por esforço. Posso ouvir um amém aqui? Mas não é o esforço do nosso braço, é o esforço da nossa fé, é o esforço da nossa constância nele, é o esforço da nossa dependência nele, é o esforço de nós descortinarmos coisas nele. Uma palavra de Deus, queridos, muda toda uma situação. Uma palavra de Deus acalma a tempestade. O Senhor Jesus nos chama quando tememos de homens de pequena fé. Quando Ele já deu o comando, por exemplo, passemos para o outro lado. Se Jesus deu o comando, passemos para o outro lado, você acha que nós passaremos ou não? Mas os discípulos experientes com o mar, estão lá com o mar revolto, e estão temendo a própria vida. E então vem Jesus numa das situações, andando sobre as águas, queridos, com domínio completo sobre aquilo que é físico. Porque na quarta dimensão, que é a dimensão de Deus, na quarta dimensão, governa sobre a nossa dimensão. Há um governo da palavra. Há uma variável que jamais os cientistas vão conseguir entender, é a variável da palavra, ainda mais uma palavra dita com poder. Hoje você vai entender porque uma palavra é dita com poder e ela transforma situações, transforma vidas, transforma ambientes e lugares. E outras palavras são ditas e elas não passam do teto do lugar. E é por isso que muitas pessoas e muitas vezes estão perdidas mesmo estando achadas. É tão louco ver isso. Pessoas perdidas, pessoas que se tornam ministerialmente dizendo infrutíferas. Queridos, não se engane, o Senhor Deus, o nosso Deus, Ele vem buscar frutos. Tem uma parábola em Mateus 21, que eu não vou abrir nela agora, mas em Mateus 21 diz que Deus plantou uma vinha. Ele cercou essa vinha com os muros, com uma sebe. E ele arrendou essa terra, essa vinha, a uns lavradores, que nos devido tempo lhes remetesse os frutos. Quando você arrenda algo, significa que você dá esse algo para um uso determinado e para um determinado tempo. Arrendar significa dar o direito de uso para alguém por um determinado período de tempo. Deus, desde o princípio, Ele está dizendo qual é o nosso tempo. E os lavradores da terra, que eram o povo de Israel, o povo judeu, quando os profetas eram enviados para a colheita do fruto, a uns eles matavam, a outros despediam. E quando Deus então fala, agora eu vou enviar meu próprio filho, a esse meu filho eles respeitarão, meu filho eles vão querer que colha o fruto deles. Repita comigo uma frase: Jesus vem colher frutos. Frutos da videira. O Senhor Jesus ele vem colher frutos da videira. Mas quando o Senhor Jesus chega, eles dizem, olha, eis aí o herdeiro, vamos matar ele e vamos nos apoderar da sua herança. De toda a herança que pertence ao Senhor Jesus, os homens dessa vinha, os lavradores dessa vinha, que estavam responsáveis por render os devidos frutos a Deus, eles matam o Senhor dessa vinha. E diz, o que fará então o dono da vinha? Deus Pai, a esses malvados. Ele vai tirar a vinha deles e vai passar a outros lavradores. Diga, eu e você. Eu e você. Que lhe remeta os devidos frutos no determinado tempo. Que tempo de arrendamento é esse, queridos? O tempo do arrendamento ele é especificado na palavra de Deus. 6 dias trabalharás o homem.
E o sétimo dia eu tomo de volta. O sétimo dia é santificado a mim. O homem tem o direito de trabalhar para render esses frutos por 6 dias. Um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por 6.000 anos é dado a nós render os frutos que Deus espera nessa terra. A terra está arrendada a nós por 6 dias, mas o sétimo dia Ele santificou, que significa separou para o seu uso exclusivo. Esse sétimo dia também é conhecido pelos teólogos como milênio. E nós estamos à beira de adentrar dentro desse tempo. Os 6.000 dias estão por finalizar, se é que já não finalizaram. Nós estamos na iminência de tudo acontecer e da terra voltar para o seu dono. Mas quando Ele vier, Ele quer entender se nós vamos render a Ele os devidos frutos. É isso que o Senhor Jesus espera de mim e de você. E que frutos são esses? Será que esses frutos são vidas salvas? Será que esses frutos são dons e poder? Que tipo de fruto o Senhor espera de mim e de você? O que o Senhor vem colher na vinha? O que tem na vinha? O que a vinha produz, o que é esperado que a vinha produza? E agora eu vou ler uma parábola que vai deixar você mais doido ainda. Vem viajar comigo aqui, tá bom? Está preparado para viajar nas Escrituras hoje? Vamos dar uma viajadinha aqui? Em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6, algo muito interessante acontece. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Essa parábola está dentro de um contexto. Depois eu vou falar do contexto da parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Primeira coisa estranha é uma figueira plantada na vinha. Para quem não sabe, vinha é o que produz o vinho, que produz a uva. Dentro desse lugar de produção de vinho, ou de produção de uvas, está uma figueira plantada. E vindo procurar fruto nela, estou falando, Deus ele vem procurar fruto, queridos. Não achou. Não achou. Pelo que disse ao viticultor, o dono da vinha. Eu comecei falando de vinha. Há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira. 3 anos. Repita comigo, 3 anos. 3 tempos. Por 3 vezes eu venho procurar fruto nessa videira, nessa figueira, e eu não estou encontrando e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Se alguém não produz fruto, e é esperado dele que produza fruto, Deus Pai está falando para aquele que cuida da videira, que para que ela está ocupando a terra ainda inutilmente? Se uma pessoa ministerialmente não dá frutos, para que ela ocupa a igreja ainda? Se uma pessoa tem coisas na vida dela, no caráter dela, na vinha dela, no coração dela, e essas coisas ainda não estão produzindo, ou tem figueiras dentro dela, que ela ainda não arrancou, tem situações infrutíferas na sua vida pessoal, e essa pessoa ainda não arrancou essas situações da sua vida. O dono da videira, que vem buscar um fruto dessa videira, ele vai falar assim: corta, porque está ocupando inutilmente a terra. Deus espera algo muito importante de mim e de você. E quando eu não sei que Deus espera isso, queridos, eu não sei que fruto é esse que eu tenho que dar, eu acho que qualquer coisa eu posso dar para Deus, eu posso entregar para Deus. O problema de você entregar o que você acha para Deus, o que você pensa para Deus, é que Deus não vai receber. Esse é o problema nosso. É o problema de Caim. Caim foi lá, pegou do fruto da terra, uma parte do fruto, não das primícias, e pegou daquela parte do fruto e ofereceu a Deus. E Abel pegou a melhor ovelhinha do rebanho, e pegou aquela ovelhinha e ofereceu essa ovelhinha a Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas Ele não se agradou da oferta de Caim. Ele não se agradou da oferta de Caim, mas Caim era lavrador. Deus não era para esperar que Caim trouxesse fruto da terra? O ponto não é esse. O ponto é que não se chega a Deus sem sangue. A gente pode pensar porque Abel pegou das primícias. Isso é muito importante também, porque você está separando melhor para Deus. E esse é um fato.
Mas o fato é que depois do pecado, queridos, você não chega a Deus sem sangue. Esse é o problema de Caim. Caim foi chegar a Deus do jeito que ele achava que tinha que chegar. As pessoas, elas não têm o temor e a reverência a Deus, de entregar a Deus o que Ele espera e não aquilo que eu quero dar. Estão comigo, meus filhos? Nós precisamos ser achados e precisamos entregar os frutos certos. E ele diz, então por que ela ocupa ainda a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano. Deixa no terceiro ainda. Até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Deixa eu torná-la, talvez que ela possa dar fruto. Deixa eu tratar dela para eu ver se eu consigo o fruto dela. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. 3 anos, não é? Que ele veio procurar fruto. O ministério do Senhor Jesus começa em João capítulo de número 2, abra lá. Alguns que andam comigo já me ouviram pregar parte dessa mensagem, mas hoje você vai ter o contexto todo. Essa revelação de João capítulo 2 é a revelação que norteia a minha vida. Essa revelação da minha vida que Deus me deu num jejum prolongado. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Esse casamento aponta para as bodas do Cordeiro do encontro com Jesus. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, o que acabou no casamento? Vinho. Esse povo não tinha mais vinho. Esse povo não tinha mais o fruto da videira. Esse povo estava seco de vinho, não tinha vinho, acabou o vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus provoca Jesus a respeito de algo. Traz vinho aqui, faz algo aqui, acabou o vinho deles. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Parece conversa de bêbado com delegado, não parece? E parece que Jesus está sendo meio que desonrando a mãe, não parece? Mas a gente sabe que Jesus nunca pecou. Portanto, ele não está desonrando a mãe. Porque um dos mandamentos de Deus, ele cumpriu todos, é honrará pai e mãe, para que sejam longos os seus dias. Jesus não está desonrando a mãe. Mas está falando, mulher, o que você está me pedindo, não chegou a hora de eu entregar ainda. Bom, para a gente entender o resto dessa parábola, que está ligada com a outra da figueira na vide, eu preciso entender o que vai acontecer aqui. Antes de você entender, eu preciso dar alguns componentes para você entender o que Deus está falando aqui. A primeira coisa está no livro de 1 Pedro, segura aí no João 2. Em 1 Pedro, no capítulo de número 2, a partir do versículo 4, chegando-vos para ele, para Jesus nesse caso, a pedra que vive, fala, Jesus é uma pedra viva. Por isso que a palavra chama ele da pedra de esquina, da rocha. Jesus é a pedra principal da construção. É a pedra fundamental da construção. É a principal pedra na construção. Então, chegai-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Opa, diz, eu sou uma pedra. Vós como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Jesus é uma pedra e você é uma pedra também. Nós somos edificados em Efésios 2 sob o fundamento de apóstolos e profetas para sermos edifício de Deus. Glória a Deus. Todos nós aqui somos um edifício. Posso ouvir um amém aqui? Pedras, nós somos pedras de um edifício. Jesus é a pedra principal e eu sou uma pedra colocada. Por isso que ele disse para Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra,
a sua revelação de que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Tu não és mais Cefas, tu és Petros, uma lasca de pedra que eu vou colocar nessa construção. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Nós somos pedras a sermos colocadas numa construção. Essa construção está sendo feita sem auxílio de mãos. Essa construção está sendo feita e nós não estamos percebendo muitas vezes, mas nós temos que saber de onde fazemos parte. Primeira coisa, importante entendermos, para entendermos o que o Senhor Jesus está dizendo, e o primeiro milagre que Ele vai fazer é que nós somos pedras. A segunda coisa também muito importante que eu preciso entender, está em Efésios capítulo 5. Eu acho lindo a conexão da palavra, e como é lindo isso. Mas para que eu ande na esfera da revelação, eu preciso conhecer a palavra como um todo, porque senão, Deus não consegue falar ainda que Ele queira falar comigo. Ele não consegue falar. Efésios capítulo de número 5, diz assim, versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado, purificação, como se purifica a mulher? Por meio da lavagem de água pela palavra. Diga comigo, a água é a palavra de Deus. Tudo bem até aqui? É a palavra de Deus que me purifica. Vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Conhecereis a verdade vos libertará. Está comigo aí? A água te limpa. A água é para purificar a mim e a você. Que lindo. Não acabou. Tem um outro elemento ali naquele texto de Jesus. O outro elemento está em Mateus 26, 26. Mateus 26, 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu, e deu aos discípulos, disse: tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque o vinho que Jesus está dando é o sangue. Diga, o vinho é o sangue. Está comigo? Vinho é sangue. Por último, Levíticos 17, 11. O que é o sangue? Porque a vida da carne está no sangue. Glória a Jesus. Então diga, repita comigo, o sangue é a vida. Aleluia. Agora volta em João capítulo 2, onde nós estávamos. E agora você vai entender o que Jesus quis desde o primeiro milagre dele, e com quem que ele vem casar. Note uma coisa, querido, Jesus disse assim: eu não beberei mais do fruto da vide, até que eu tome com vocês aonde? No meu reino. Aleluia. Jesus tomou um voto de Nazireu. Por 2000 anos, Jesus não toma vinho. Ele está esperando tomar vinho comigo e com você. Posso ouvir um amém aqui? Está comigo? Está me entendendo? Então agora vamos ler. Eles não têm mais vinho. Mulher, que eu tenho contigo? O vinho é o sangue, não é? Se o vinho é o sangue, ela está falando assim: Jesus, me dá o teu sangue. Senhor Jesus, me dá a tua vida. Ele falou: mulher, a minha hora não chegou. Está entendendo agora a conversa espiritual aqui? Mulher, a minha hora não chegou. Eu não posso ainda entregar a minha vida para você. Eu não posso entregar, eu estou começando o meu ministério. É o primeiro ano do meu ministério, o primeiro momento ministerial. Eu não posso entregar minha vida para você. E então ele vai. Então ela falou aos serventes, parece uma conversa de louco também. Ele falou: não vou dar o vinho. Aí ela fala: servente, vem cá que ele vai dar sim. Fazei tudo o que ele vos disser. Eu não sei o que ela viu no olho dele ali. Eu não sei como ela entendeu que ele ia fazer o milagre que ela estava pedindo. Eu não sei como ela viu, mas ela viu, porque era a mãe dele, né? Tinha convivência com ele. Estavam ali 6 talhas de pedra. Repita comigo, 6 talhas. Não são 6 tempos, não são 6 momentos que Deus nos deu para trabalhar o fruto na terra. 6 fala de 6 milênios. Nós estamos chegando no final do tempo. E ele fala uma coisa para ela:
Fazei tudo que eles já estavam ali, 6 talhas de pedra. Do que era a talha? Pedra. Pedra quem são? Somos nós. Dá um aleluia. Você é uma pedra que vive, não é? Se ela vive é que ela tem vida nela. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Chegai-vos a Jesus, a pedra que vive. Ô glória! A pedra não pode ser qualquer pedra da construção. Não pode ser pedra morta na construção. Não pode ser pedra sem fruto na construção. Que os judeus usavam para o quê? Para que essa pedra usava? Para purificação. O que purifica? O que nós falamos aqui que purifica, querido? A água, a palavra. E ele fala o quê? Que os judeus usavam para as purificações. A cada uma levava 2 ou 3 metretas. Que tem um outro detalhe aqui, mas vamos pular, que é só detalhe. Jesus lhe determinou: tirai água. Não, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Você precisa ser totalmente cheio da palavra. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? A matéria-prima para que Deus possa produzir fruto na sua vida é que você seja uma pedra totalmente lotada da palavra, totalmente lotada da água que purifica. Pode dar um glória aqui? Você está me entendendo o que Deus espera de você? Ele começa o ministério dele dizendo assim: você quer encontrar comigo nas minhas bodas? Você quer tomar vinho comigo no meu reino? Então você precisa de algo. Você precisa encher a sua vida da minha água, encher a sua vida da minha palavra. Então ele determinou, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Atitude, fé. Pega essa palavra e anda com ela. Pega essa palavra e bota ela para agir na sua vida. Pega essa palavra e come, rumina. Enquanto eu meditava na tua palavra, algo aconteceu, transformou. Ateou-se o fogo no meu coração. A gente às vezes se cansa de ver crente que tem todo o potencial, mas ele não se enche da palavra. Se você não está cheio da palavra, querido, você não tem aquilo que precisa para transformar naquilo que Deus quer. Sem palavra nós somos crentes fracos. Não é verdade? Conhecereis a verdade, o que vai libertar, vai purificar você? A verdade. O meu povo é destruído por falta de... Não conhece, é mente. Mas o meu povo é destruído por falta de conhecimento, mas o meu povo é levado cativo por falta de entendimento. Entendimento é revelação no Espírito. Por isso que enquanto eu meditava na palavra, ateou-se o fogo no meu coração. Enquanto esses homens pegavam a água, no meio do caminho, o que acontece? Essa água é transformada em quê? Em vinho. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? E o vinho é o sangue é a vida. Ou seja, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Oh, glória a Deus. O que está aqui dentro é palavra transformada em vida. Jesus é o verbo que se fez carne. Eu sou a carne que está sendo feita verbo. Oh glória. A água tem que me bater em mim, tem que transformar. A revelação é que vai fazer isso. Por isso que a revelação, quando Pedro entra na dimensão da revelação, ele fala: então estou te dando portas do céu. Você tem portas do céu. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque Pedro está andando na dimensão da revelação. Nesse instante, então, Jesus está dizendo assim: o que eu vim buscar na terra, eu vim buscar vinho, mas eu não encontrei vinho. Eles não têm mais vinho. Está comigo aqui, ó. Jesus vem no 4º dia. Jesus vem no 4º dia inesperadamente, porque os demônios dizem: vieste atormentar-nos antes do tempo. Interessante que no 4º dia Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Está comigo aqui? 4º dia, sol, lua e as estrelas na criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Ele fez o sol, a lua e as estrelas no 4º dia. Jesus, ele aparece, que é o sol da justiça, em que dia? No 4º dia. No 4º milênio Jesus apareceu. Antes da hora, pegou os demônios de surpresa. Os demônios inspiravam ele quando? Queridos, no 6º dia. Do 6º para o 7º dia. Por que Jesus veio antes do tempo? Porque eles não esperavam que ele viesse. Aliás, esperavam, tanto eles quanto os judeus, esperavam um rei que ia acabar com a farra. Ele vem humilde para restaurar a produção do vinho. E o vinho era a sua vida. Por isso eles dizem: ele não fala como escribas e fariseus. Ele fala como quem tem autoridade, como quem vive o que diz. O Senhor não está se importando com os nossos dons. E a gente passa muito tempo na igreja buscando dons, e isso tudo é muito bom, porque Ele fala: buscai com zelo os melhores dons. Mas o que é importante para Deus não é esse fruto que Ele vem colher, filhos.
Porque tem pessoas que sabem usar os dons, ou ser usada nos dons. Elas buscam, elas batem na porta, quanto muito crente que deveria fazer isso, que tem vinho nele, deveria fazer e não faz. Tem muitos que estão aí pelos montes, pelas vidas, buscando, batendo, pedindo, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas ele diz, Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Antes disso ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos encardidos, dos espinheiros. Lembra-se que espinho é a primeira coisa que brota da terra quando a terra é amaldiçoada. Espinhos, a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Por isso o Senhor Jesus vai ter os espinhos cravados na sua testa para levar a maldição da terra. Está comigo aqui? Mas se o espinheiro produz uva, pode o espinheiro produzir uva? Não pode. Pode a vinheira produzir espinhos? Também não pode. Pelos seus frutos os conhecereis. Nós estamos vivendo dias de falsas profecias, falsos profetas. E nós temos que conhecer as pessoas por aquilo que ela é em Deus e que Deus é nela, e não pelo dom que ela carrega. Porque muitos vão te dizer, em teu nome expelhamos demônios, fizemos sinais, maravilhas, mas eu não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. E nesse instante ele fala, aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha da construção. Está comigo aqui? Mas aquele que ouve essa palavra e não pratica, ele é semelhante àquele que construiu sua casa na areia. E vai vir o dia difícil, a tempestade, ele não vai aguentar o tranco. Porque, queridos, o diabo vai fazer muitos sinais esses dias, como fizeram na época de Moisés. Na época de Moisés, os magos, eles imitaram os sinais até o terceiro sinal. Ele fez a cobra, o cajado virar cobra, ele fez a água transformar em sangue também. Tem espíritos que têm autoridade no reino do Espírito para fazer sinais. E tem crente que ainda anda por sinais e não por frutos. E aí eles falam, puxa, mas ele fala de uma forma que prende a gente. Ele fala como quem tem o quê? A autoridade. Jesus fala com autoridade porque ele vive o que prega. Porque as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Eu carrego vinho dentro de mim. Eu não carrego palavra morta, eu não sou inútil no reino. A minha utilidade no reino está ligada ao que eu vivo de Cristo, e não ao que eu demonstro sobre Ele. Ao que eu vivo de Cristo, e não ao que eu demonstro sobre Ele. Nesse primeiro momento ele entra, ele fala com todas as letras do que ele vem buscar. Interessante, ele começa o seu dia numa Páscoa. O primeiro dia ministerial de Jesus é numa Páscoa. E nessa Páscoa ele veio mostrar que não está para brincadeira, porque eles não têm mais vinho. E porque o templo que ele veio formar não é aquele templo. Ele veio falar de um templo novo que ele veio construir. Está comigo? Aí ele vai falar, estando próxima a Páscoa, ele faz o primeiro milagre dele na Páscoa. O primeiro momento que ele vem buscar vinho é na Páscoa, queridos. Só que eles não têm vinho. Então ele fala, dos judeus subiu Jesus para Jerusalém, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. Porque esse templo não era templo de Deus, era templo de comércio, era templo do inferno, era templo da pompa humana, era templo daquele que queria sentar nos primeiros lugares da sinagoga, era templo de homens que não conseguiam reconhecer que Jesus tinha vindo, não conseguiram reconhecer o Messias, porque eles esperavam algo pomposo, mas ele chega numa estrebaria, ele chega num lugar humilde, porque o teu Deus, querido, ele é humilde. Orgulhoso é o diabo, queridos. Cuidado com aquilo que você manifesta, e se você honra o orgulho ao invés de honrar a humildade. O que importa é o que está dentro do vaso, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, o amor. É isso que importa para Deus. O que importa para Deus não é se você relampia, se você troveja, se você manda cair fogo do céu, porque mandando cair fogo do céu ou não, Elias foi parar dentro da caverna, queridos. Porque ele falou com orgulho, só eu fiquei dos profetas de Israel e procuram tirar minha vida, eu sou o cara. E Deus falou, você não é o cara, eu guardei 7.000 que não se dobraram a Baal. Você está comigo aí, meu querido, minha querida?
O Senhor está esperando outra coisa de nós. E se nós não entendermos isso, nós vamos valorizar a coisa errada, buscar a coisa errada e perder propósito, perder caminho. Então Jesus fala assim: olha, tudo que está nesse templo aqui, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com essa adoração falsa, eu não tenho nada com esse templo. O diabo quis levar ele no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo, e eu não tenho nada com isso. Se você prostrado, se você se lança daí, porque os anjos vão cuidar de você. Eu não tenho nada com esse templo. Adorarás a Deus, somente a Ele adorarás, aleluia. Ele vem aqui para corrigir o rumo do templo. Ele vem aqui corrigir os sacrifícios furados que eles faziam. Tinham homens ali naquele templo que comprava o boi dentro do templo para não ter o trabalho de trazer no meio da rua, dizendo: meu pecado foi grande mesmo, ele é esse aqui. Eles não estavam arrependidos. Era um povo todo torto, um povo religioso, um povo que não vivia nada. E Jesus vem confrontar esse status quo da religião. Queridos, quão religiosos nós temos nos tornado também nesses dias. Quando Deus espera fruto da nossa videira, a vida nossa, nós estamos entregando a Ele. Às vezes eu estou com dificuldade de chegar na igreja para louvar. A gente vem de carro, na chuva, ou de Uber. Tem gente que anda quilômetros só para chegar num lugar de templo, num lugar de culto. Está tudo muito fácil para nós, então sabe o que acontece? Nós não valorizamos. E Jesus, Ele não vai tomar esse vinho, porque esse vinho já azedou, virou vinagre. O vinho que passa do tempo de dar fruto, ele vira vinagre. E Jesus ofereceram vinagre na cruz para Ele, e Ele virou o rosto: eu não vou tomar isso. E não vou tomar o vinho que me botaram, porque primeiro ofereceram o vinho. Ele falou: não vou tomar isso, porque eu ainda não posso beber de vocês. Vocês não conseguem me entregar nada. Toda essa geração que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas glória a Deus para todo aquele que o recebeu, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E Ele vai destruir aqui os cambistas, o comércio, a troca de favores, os likes do YouTube, os likes dos Instagrams. Ele vem destruir toda essa falsa adoração. Quando eu falei: Deus me dá revelações tão tremendas, no dia que eu estou falando isso para Deus: Senhor, faz a minha voz conhecida. Senhor, eu quero ajudar pessoas a saírem das trevas. Na mesma noite, no mesmo dia, veio um cara cortar meu cabelo, que é um servo de Deus. E ele fala: você tem pregações muito fortes, faz com que as suas pregações se tornem conhecidas. Eu tenho gente que pode fazer você conhecer. Você vai publicar 2 ou 3 vezes da semana. Nós vamos fazer bombar, daqui a pouco você está arrebentando, e o seu nome vai ficar conhecido no YouTube. Aí eu falei: puxa, eu estava orando isso, então Deus está respondendo na boca dele. Na mesma noite eu sonho, e Deus vem para mim e fala: não se prostitua, meu filho, com a mídia. Eu prefiro estar num lugar e transformar uma vida, do que falar para uma multidão e não transformar a mim. Está comigo, filhos? Eu estou falando com você de coisas sérias, coisas ministeriais e coisas dos últimos dias. Nós estamos na iminência das bodas. Infelizmente não vai ser como a igreja sempre quis, que ela seja arrebatada. A igreja será arrebatada. Não, não vai ser assim. Num piscar de olhos, aí vem o inferno para o mundo, para os judeus, e nós ficamos lá na glória. Não vai ser assim, infelizmente não vai ser assim. A igreja vai ter que produzir azeite prensado no Getsemane. A igreja vai ter que produzir o vinho que só vem de gente que vive o que prega nos momentos mais difíceis. A igreja vai ser prensada, queridos, porque aquele que se assenta no dia do Senhor é o lavandeiro, com a potassa na mão e com o fogo para purificar os filhos da casa. O fogo vem para purificação. Olha aqui, estou até arrepiado aqui. O fogo vem para nos purificar. Batismo no fogo não é batismo no Espírito. Batismo no fogo é aflição, é difícil. É Sadraque, Mesaque e Abednego com o 4º homem dentro da fornalha. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus aqui? É esse fogo que Deus quer te levar. Então Ele vai destruir os cambistas, os negócios do templo.
o diz que me diz, as pessoas que estão mais para lá do que para cá. Deus está fazendo seleção, queridos. Ser escolhido de Deus é ser eleito por Ele. Deus está fazendo uma votação no céu. E tem anjo olhando aqui para a terra para falar: esse é meu eleito, esta é minha eleita. Eu estou trazendo o relatório dela para o Senhor, ó Pai. Olha, nessa hora apresentaram isso na frente dela. Ela disse: não, porque eu sirvo a Deus, a minha vida é a vida dele. Tem anjos levando relatórios seus. Tem anjos com pranchetas na mão aqui nessa noite, eu sei que tem. Estou vendo eles? Não estou vendo, não vou mentir para você. Se eu estiver vendo, eu falo: eu vi. Agora não estou vendo. Mas eu sei no meu espírito que eles estão aqui. Com prancheta na mão nessa noite. E lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Eu estou consumido porque não tem vinho nesse lugar. Eu estou consumido porque o que tem aqui é obra morta, é obra que não serve para nada, não produz fruto, é gente estéril espiritualmente. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhe responde: que sinal? Os homens estão pedindo sinais. Os judeus estão mais para cego do que não sei o que, estão pedindo sinal. A gente pedindo sinal para Deus até hoje. Eu quero ver milagre, eu quero ver bombar, eu quero ver sinal. Você já viu cego ver, surdo ouvir? Quer ver mais o quê? Para que ver sinal? Os crentes não andam por sinais. Os sinais são para os incrédulos. Alô? Tem gente aí? Tem crente andando por sinal ainda? Jesus lhe respondeu: você quer um sinal? Eu vou destruir este santuário que não presta para nada. E em 3 dias eu vou levantar um outro santuário. Oh glória! Eu vou destruir isso aqui. E depois de 2 dias, no 3º dia eu vou levantar outro. Nós estamos em que dia, queridos? Já se passaram mais 2000 anos de Jesus. No 3º dia ele vai levantar o santuário. O santuário dele, já te falei quem é, sou eu e você. Tem pouquíssimo tempo. E a Bíblia diz que ele não se referia. Em 49 anos foi construído isso aqui. Em 3 dias você vai levantar. Você é um herege. Você não pode ser Messias. Imagina o judeu da época pensando nisso. Nós levantamos um templo, você está falando que você vai destruir esse templo que nós fizemos, onde nós damos glória, onde Deus habita, onde a glória dele se manifestou um dia. Eu vou destruir. Replicaram os judeus: em 46 anos, falei 49, 46, foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quem é corpo de Cristo aqui, por favor? Ele está levantando você. Você é o santuário. Nós somos templo do Espírito Santo. E você acha que o Espírito Santo quer habitar em algum lixo? Meus queridos, o Senhor Jesus começa o ministério dele mostrando tudo que ele veio buscar. O vinho que ele quer tomar. Em Marcos capítulo 11, vem comigo lá. Diga comigo: 3 anos se passaram. Quantos anos? Já está ligando com outra parábola da figueira? A figueira estéril está ligando aí na sua cabeça? Está ligando na sua cabeça de crente aí? 3 anos se passaram. O início do ministério de Jesus, agora é o fim do ministério dele. E nós pensamos que a mesma passagem de João 2, ela não é. Em Marcos 11, está escrito lá em Miqueias que o seu rei viria montado no jumentinho, filha de jumenta. Ele não escolhe entrar pomposo, ele escolhe entrar num jumentinho. As pessoas estão dizendo, com as palmeiras nas mãos, querendo celebrar tabernáculos em época de Páscoa. Não posso nem falar sobre isso aqui agora. Entendeu aí, Robertinho? Querendo celebrar tabernáculos em tempo de Páscoa. Então no versículo 12 diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa.
Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Ué, como é que ele vai buscar fruto se não é tempo do fruto? E ele vai dizer uma frase aqui também que é muito estranha. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Ele amaldiçoa a figueira. E ele diz: acabou o tempo dos figos. Eu não quero mais figos. Eu não quero mais tempo de árvore figueira. Eu não quero mais figueira estéril. Eu estou vindo buscar fruto na vinha de novo. E não tem fruto nessa figueira. Por 3 anos eu estou admoestando a minha nação, o meu povo, para se converter e produzir vinho. Mas o meu povo insiste a não produzir nada para mim. A figueira se refere à nação de Israel. E ela se refere a mais uma coisa. Segura aqui no Marcos 11 e vem comigo em Gênesis capítulo de número 3. Aliás, aqui mesmo. Em Gênesis capítulo 3. No versículo 6, a arrogância, o orgulho do diabo vem vender uma coisa para Eva. A arrogância e o orgulho do diabo vem vender orgulho para Eva. E Eva compra o orgulho. A igreja tem comprado o orgulho, queridos. Nós temos caído no mesmo problema de Eva, porque a tentação do diabo continua sendo a mesma hoje. Orgulho, soberba, vaidade, luxúria, prazeres. A mesma coisa. O diabo não precisa mudar de estratégia, sabe por quê? Porque nós somos frágeis, fracos. E cedemos às seduções. Ele é o príncipe da sedução. O rei da magia. Ele seduz. Ele distorce as escrituras, como vai distorcer para... O que foi que Deus disse? Não comerás de toda árvore. Não, Deus falou para não comer e não tocar nessa... Não, Deus nunca falou para não tocar, mas ela já está acrescentando. Ele fala, bom, essa mulher não sabe nada mesmo. É certo que você não vai morrer, você vai ser como Deus, minha filha. Pior de tudo, ela já era a imagem e semelhança do Altíssimo. Mas ele vendeu para ela que ela não era. No versículo 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável. O que a árvore era? Era boa para se comer, agradável aos olhos, encheu meus olhos. E a árvore desejável para que eu me torne entendida, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também para o marido. E ele também comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de que árvore? Leia aí para mim, por favor, na sua Bíblia. Figueira. E fizeram cintas para si. Vou te dizer qual é a árvore do pecado, qual é o fruto do pecado. Não é maçã, é figo. A árvore que abriu os olhos dela é a árvore que ela usa de sua nova cobertura. Ela se cobre com as folhas da figueira, da árvore que lhe abriu os olhos. Sabe o que é a figueira, queridos? Ela é a árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é conhecer o bem e o mal? O certo e o errado. Em outras palavras, conhecer a lei. A lei. Se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Se eu fizer aquilo, Deus vai me amaldiçoar. Então a pessoa ela vive pelo mérito espiritual. Eu jejuei, o Senhor tem que me abençoar. Eu fiz uma campanha, o Senhor vai me abençoar no final da campanha. Olha como nós somos levados a doidices. Andamos na meritocracia espiritual. Eu tenho méritos, eu mereço, porque eu faço as coisas tudo certinho para Deus. Mentira, você não faz, você é um pecador. Você não faz tudo certinho. Porque aquele que diz que não peca, ele é mentiroso e a palavra não está nele. Está comigo aí? É espírito do diabo, não é você. Nós pecamos, erramos. Não estou dizendo que isso me dá licença para pecar. Porque como permaneceremos nós no pecado, nós que para ele morremos? Eu vou abusar da graça para que se torne a graça mais abundante? Paulo responde, de modo nenhum. Como eu vou viver pecando se eu por pecado morri? O pecado é uma eventualidade, um desvio de curso. E é desvio de curso para aquele que teve a sua vida transformada e que limpou e arrancou figueiras do seu jardim espiritual. Que não vive pela força do braço.
A figueira te ensina a viver pela força do braço. A figueira te ensina a viver, se eu fizer isso certo eu vou ser abençoado, se eu fizer aquilo errado eu vou ser amaldiçoado. Mas espera aí, Romanos 4 diz que é bem-aventurado o homem a quem Deus não lhe imputa pecado. Oh glória! Não sei se você recebeu profundo no seu espírito. Bem-aventurado é o homem a quem Deus não lhe imputa o pecado. Não vai ter consequência desse erro que você cometeu, porque eu vejo que tem vida em você. Você é de outro tipo. Você acidentou, e eu estou com você. Voltando em Marcos 11, entendeu comigo que a figueira é a lei, e que se refere à nação de Israel, que vivia na lei e não conseguiu conhecer Jesus e reconhecer Jesus? Está entendendo por que não é mais tempo de figos? Porque chegou tempo de vinho, acabou tempo de figo. Estamos falando de outro tipo de fruto aqui. Aliás, o meu pai, João 15, é o agricultor, e eu sou a videira verdadeira. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus. Quem é a videira? E se você não permanecer em mim, você não pode produzir o quê? Frutos. E o agricultor está fazendo o quê na videira? Deixa eu ver se tem fruto. Deixa eu ver esse galinho aqui, deixa eu ver esse galho Eduardo aqui. Esse galho tem fruto? Olha, ele tem um frutinho aqui, tem um outro aqui. Poda ele. Podar custa. Podar dói, tá? Mas poda ele, vamos fazer ele passar uma situação difícil, para ver o fruto que ele dá. Se ele tem paciência, se ele tem domínio próprio diante da tentação, se ele ama o inimigo que lhe persegue, se ele abençoa e não amaldiçoa, se ele paga mal com bem ou bem com mal. Deixa eu podar o Eduardo. Podei o Eduardo, está dando certo. Olha, agora o Eduardo dá mais fruto ainda. Oh glória! Esse Edu aqui está dando fruto. Mas se não dá fruto, ele corta e lança onde? No fogo. Porque quem está dentro da videira, é esperado dele que ele produza vinho, que ele tenha vida. É esperado dele, é esperado de mim, é esperado de você. 3 anos depois, Jesus amaldiçoou a figueira, falou, não adiantou nada, tentei buscar fruto. Eu adubei, eu fiz o que fiz com essa figueira. Israel não produz fruto, o povo não quer, o povo não produz. Então, e foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os cambistas, que compravam, derrubou as mesas, os cambistas, as cadeiras, os que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa é chamada a casa de quem busca a Deus, de quem é transformado por Deus, de quem ouve Deus e obedece Ele, aleluia. 3 anos depois, a mesma cena, o povo continua fazendo comércio com as coisas de Deus. Isso aqui não é João 2, isso aqui é 3 anos depois, é na última entrada de Jesus em Jerusalém. É no final do seu ministério. 3 anos ele buscou um fruto numa figueira dentro de uma vinha. Ele estava vivendo tudo e era para eles se transformarem em videiras. Eles não quiseram ser videiras. Eles negaram isso. Então Jesus falou assim, então chega, não coma mais ninguém fruto de ti. Eu vou arrancar a vinha da mão de vocês e vou plantar na mão de outro povo que me remeta aos frutos. Você e eu. Em Marcos capítulo de número 15, eu vou mostrar o cenário daqueles que não servem a Deus, que não dão frutos. Eles não conseguem entender, é difícil. Em Marcos capítulo de número 15, logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu o dizes. Quando você me pergunta se eu sou o rei, você já está crendo que eu sou o rei, então você já está dizendo que eu sou o rei. Tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Os filhos da figueira, que são estéreis na casa de Deus, são os acusadores da casa de Deus, os legalistas da casa de Deus, os que usam a figueira, dão frutos de figo, não dão frutos de vinho. Abriu os olhos aí? Está abrindo o olho? Para que nesse versículo, e vem comigo no Lucas 13, antes da parábola da figueira estéril. Segura aí, no Marcos 15.
Vem comigo no Lucas. No Lucas 13, os versículos anteriores a Jesus contar essa parábola, ele está contando para esse tipo de gente nesse contexto. Que tipo de gente ele está contando? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos era terrível, e Pilatos misturou com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Pilatos pegou o sacrifício deles, desses galileus, homens gentios, e misturou o sacrifício deles com o sangue deles mesmos, fez uma atrocidade. Ele, porém, lhes disse, quem está falando isso? O Senhor Jesus, o que busca o verdadeiro sacrifício. Ele disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Eu quero na minha casa arrependimento. Porque senão vem juízo em consequência do mal praticado. Ninguém é melhor do que ninguém. E eles estavam aqui dizendo, olha o que aconteceu lá com eles, está com sangue misturado, porque eles são muito pecadores. Jesus está falando assim, não, todos vocês são. Eu estou equivalendo todos vocês. A lei veio equivaler todo mundo debaixo do pecado. Todos os pecados estão destituídos da glória. Todos são iguais. Se você não se arrepender, a casa vai cair para você também, é o que Jesus está dizendo. A porta da entrada no reino é arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, que João Batista pregava. Para entrar Jesus, ele só entra na casa através da porta do arrependimento. Só pode ressuscitar quem está morto. Se habita em vós, Romanos 8:11, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal, aleluia. Tem que morrer para ressuscitar. Quer ver glória? Você só vê glória depois da sepultura, aleluia. Não adianta, tem que morrer, filho, filha. Não vem com esse evangelho mequetrefe, fácil, corrompido. Todo mundo peca mesmo. Que você seja melhor, que você viva mais Cristo daqui a 2 meses do que você vive hoje. Sabe por quê? Porque senão ele não vai tomar o seu vinho. É inútil. Inútil. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Só porque eles sofreram uma coisa, eles não eram mais culpados. Está vendo como é mais? O legalista, ele olha para o outro e fala assim, eu sou mais santo que você, eu sou melhor que você. Eu posso mais que você. Eu tenho mais dons que você. Eu sempre tenho melhores lugares que você. Está sempre procurando lugar, os primeiros lugares nas sinagogas, o ser aclamado pelos homens. Isso é o fariseu. É o templo que Jesus veio destruir. Ele não habita nesse templo, meus amados. Enquanto nós não entendemos humildade, nós não vamos agradar e dar vinho para o Senhor. Não vamos. Enquanto eu for um falador, eu não vou dar vinho para o Senhor. Na sequência, eles não estão entendendo o milagre que Jesus faz no sábado, depois da parábola. E julgavam Jesus dos milagres dele, das coisas que ele fazia. Porque quando você tem sua mentalidade assim, filhos, você não consegue ver mais nada, você é um legalista, você é um religioso dentro da casa de Deus. E os religiosos não verão o reino. Não verão. Porque o reino só se entra nele com o esforço próprio do arrependimento. Só. É evangelho de cruz. Não é evangelho da glória. A glória é consequência da cruz. Voltando em Marcos 15. Tornou Pilatos interrogá-lo, nada respondes? Porque eles acusavam Jesus. O fariseu, o legalista, ele acusa os outros. Ele é o profeta do dedo em riste. Isaías 58 fala bem com esse tipo de profeta. Ele diz assim, rasgai o seu coração, não suas vestes. Por que jejuamos nós e tu não respondes? Por que a minha vida não vai, não anda, não dá os frutos esperados? Ele fala, olha, tira do meio de vocês o que aponta o dedo em riste. Tira do meio de vocês os juízes, os acusadores. Tira do vosso meio esse tipo de pessoa. E então eu vou ouvir, e a vossa luz será como
a aurora. Vai ser poderoso. Vai ser poderoso. Versículo 9, Pilatos respondeu, não, antes, 5. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Sabe o que você faz com um crente religioso? Você não debate, você simplesmente não responde palavra. Se você ficar mudo, queridos, diante das situações difíceis, dos acusadores, então Deus vai poder justificar você. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Ou por ocasião da festa era costume soltar ao povo os presos. Havia um chamado Barrabás, que foi preso com amotinadores, os quais num tumulto haviam cometido homicídio. Ele disse que esse povo, em João 8, era filho do diabo, que era homicida desde o princípio. Esse era um povo filho do diabo. Homicídio também se faz com palavras, com o que dizemos, com o que acusamos, com o que destruímos. Nós estamos aqui para construir um templo, não para destruir ele. Posso ouvir um amém? Quem tem autoridade para construir e destruir é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui, parte desse templo, se nós produzirmos vinho. Se nós nos tornarmos, por que vinho? Vinho é vida, se eu me tornar uma pedra que vive. Glória a Jesus, como Ele é. Satanás andava no brilho das pedras, querido, ele andava na glória. Quando você tem vida dentro de você, a glória se manifesta. É glória que se manifesta, não é dom. É diferente a manifestação de glória da manifestação do dom. O que Jesus dizia tinha que ser acompanhado de glória. Porque se você é transformado na imagem dele, o que você produz é glória. Por isso Isaías produziu glória, ele foi transformado na imagem daquilo que ele viu, tocou na sua boca do que era impuro, e a boca dele se tornou uma boca verdadeiramente profética. Isso é glória. Glória é transformação. Dom é outra coisa, é outro patamar. É um patamar muito inferior. Não que os dons sejam inferiores. O que eu estou dizendo, o dom do Espírito Santo é maravilhoso, e ele é o Espírito Santo, o nosso querido. Mas o que eu estou dizendo é, para que o dom se manifeste de forma plena, ele tem que ser glória. Onde se manifestava o poder de Deus, a fumaça de Deus? Aonde? Sobre o testemunho. A arca do testemunho. É o que eu carrego. Eu sou uma arca ambulante. Você precisa se tornar uma arca ambulante. Os sinais, os dons, eles são consequência da glória que você carrega. Jesus quer dividir a glória dele com você. Pai, eu quero compartilhar da glória em João 17, que o Senhor me deste com eles. É muito difícil a gente alcançar isso, filhos. O que é se tornar glória com ele, se tornar participante da glória dele? É maravilhoso demais. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo. Nós focamos do lado do poder, mas o lado que eu tinha que focar é: sereis minhas testemunhas, nas quais eu quero manifestar o meu poder, em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Missão. O poder tem que se manifestar sobre a glória. Então o poder é perfeito, porque ele é blindado. O poder é blindado pela vida, pela autoridade do que você carrega. Eu só tenho autoridade se eu digo o que eu prego, se eu vivo o que eu prego. Senão minha vida não serve para nada. Serve para aplausos de alguns. Pois ele bem percebia, e Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Chocarrice. Quem é do diabo faz chocarrices. Não anda na roda dos escarnecedores, filho. Cuidado com sentar na mesa com o escarnecedor. Sai desse lugar. Repreenda. Repreenda a boca do diabo. Pilatos está escarnecendo aqui. Está fazendo chacota com Jesus. Jesus não responde palavra. Ele não fala: está me tirando, mano. Pois ele bem percebia, Pilatos percebia, que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Pessoa que é legalista, ela anda na inveja, ela tem inveja do que o outro tem. Não basta ela ter o que Deus está dando para ela, ela quer o que é do outro. É invejoso. É invejoso. Ele não constrói as coisas em Deus.
Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Eles são amantes da morte. Eles são assassinos espirituais. Eles falam mal das pessoas. A roda deles é roda de escárnio, é roda de falar mal dos outros, é roda de assassinos. Então eles escolhem assassinato. Eles não escolhem vida, não escolhem vinho. Eles têm o fruto da figueira, eles são legalistas ao extremo. Eles esperam do outro aquilo que eles deveriam fazer. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então? Deixa quem chamais o rei dos judeus. Ele porém clamava: crucifica-o, acaba com ele. Nós não queremos o vinho, nós queremos a nossa glória, o nosso status, o nosso templo. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, nós vemos os dias dos politicamente corretos, dos que contentam as multidões. É legal, é cool dizer, cool no sentido de legal em inglês, é cool dizer para os outros aí que tudo é amor, querido. Jesus te ama do jeito que você é, do jeito que você está, continua assim. Tem que ser vinho. A palavra dele tem que transformar você. Se não transformar, se não tiver transferência de água para sangue, ele não vai beber. Porque ele bebe na cruz vinho. Só o vinho que presta. No reino dele é só o vinho que presta. É o vinho bom. Ele está esperando isso de nós. Nas bodas dele. A noiva dele a si mesmo se ataviou. Ela está sem rugas nem mancha. Ela está pronta para tomar vinho. Ela está pronta para ser o vinho desejado dele. Eu quero beber você. Na linguagem de matrimônio, eu quero beber você, meu amor. Mas você acha que o Senhor Jesus vai querer beber um vinho estragado, um vinho que passou do tempo, um quinta categoria? Um vinagre? Na boda dele não. Na boda dele é só quem vive o que prega. Na boda dele é só quem tem vida com Deus. Porque não herdarão o reino dos céus os mentirosos, os maldizentes, os prostitutos, os sodomitas, os efeminados. Querido, se ele vai colocar um fardo pesado demais para você carregar? Ele diz que ele não permite que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Porque é ele que junto com a tentação dá o escape. Escape. Ele é poderoso para apresentar você imaculado diante da sua glória. Ele é poderoso, não sou eu nem você, nós não temos o poder. Mas se eu estou ligado nele, na videira que produz vinho, eu vou produzir esse vinho também, vou produzir essa vida também. Esse sou eu e você, queridos. Ele não vai dar um perdão. Vinde a mim, estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o seu jugo, aprendei de mim. Você acha que é por acaso essa frase aqui? Que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Por que não temos descanso na alma? Porque não somos nem mansos nem humildes de coração. A palavra que eu estou dizendo nessa noite é para libertar você, não é para te aprisionar. É para produzir vinho em você. É para transformar muita água que você recebeu em vinho. É para te colocar naquilo que você deve valorizar. Tem pessoas que às vezes elas valorizam isso. Puxa, eu valorizo a humildade, eu valorizo o amor, eu valorizo a mansidão, eu valorizo a temperança, o domínio próprio, eu valorizo isso. Mas aí a hora que aparece alguma coisa que manifesta poder, sinal, ela se prende nisso. Eu sou manifestador de sinais, queridos. Eu manifesto os sinais. Pó de ouro, dente de ouro, cego vê, surdo ouve. Eu estou falando que isso é muito importante, porque isso atrai multidões, dos incrédulos. Mas dentro dessa casa, queridos, você tem que valorizar a coisa certa. Valorize o vinho, não aquilo que o vinho traz. Voltando. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, politicamente correto, foi ser politicamente correto.
Queridos, você habita e você tem a verdade na sua boca, a verdade que transformou você. Proclame a verdade que transformou você. Não seja politicamente correto. Eu não sou politicamente correto no meu trabalho, que eu não posso falar nada. Eu faço 300 treinamentos que eu não posso falar o que eu penso, o que eu quero, o que eu faço, o que eu sou. Não posso falar nada. Aí sabe o que eu faço? Eu falo tudo o que eu sou. Aí resistiram por um tempo. Nossa, você não pode dizer isso, hein? Olha, isso aí é racismo, isso aí é... Racismo que eu falo, estou falando de racismo, vamos falar de racismo, pensa, racismo é só uma coisa. Racismo é, aquele cara lá fala alto, italianão. Isso é racismo, queridos? Mas tudo bem, eles falam que é racismo, porque eu falei que o cara é italianão porque ele fala alto. Eu também sou. Também sou italiano, também falo alto, também não posso falar nem da minha própria raça. Você entende isso? Que mundo que nós estamos vivendo é tudo, não me toque, não. Olha o que ele falou, dentro da igreja está assim, olha que aquele pastor falou, olha que aquele irmão falou, nossa, eu não aguento isso. Você está vivendo no mundo, já fez a sua cabeça o politicamente correto, você já está se tornando uma árvore sem fruto, sem perceber. Você está que nem Pilatos, vou agradar a multidão, vou agradar a todos, olha, eu vou ser bonzinho com todo mundo, eu não vou dizer a verdade. Embora a verdade tenha que ser dita em amor, posso ouvir um amém aqui? Verdade que é dita tem que ser dita em amor, tem que ser temperada. Verdade é temperada, porque a verdade que não é com amor, ela destrói, ela mata, também. Já dei exemplo para vocês aqui, cheguei naquele rapazinho que eu vi ele lá em pecado, estou começando a andar no profético, não sei como é direito, ninguém me ensinou. Chegou no ouvido dele e falou assim, querido, resolve isso aqui, que senão sua casa vai cair, hein? Da mesma forma como Deus me chocava, porque eu vim, e quando você vem, é natural que você viva o evangelho da lei, eu vivi o evangelho da lei. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, você também não pode. Olha aqui, se você fizer isso, você está pego, querido. Quase matei o menino, coitado. Totalmente sem amor. Não é assim? E Jesus vai receber uma acusação. Eu vou encerrar mais 2 versículos, não sei nem que oração, porque o meu relógio acabou de acabar a bateria dele. São 8h22, está bom, está ótimo. Não sei nem que hora que comecei a pregar, mas está ótimo. Eu sei que está ótimo porque vocês estão recebendo. Alguns estão recebendo, estão meio dormindo. Quem está dormindo, expulsa esse demônio do sono. Faz o que eu estou fazendo aqui, expulsa o demônio do sono da sua vida. Eu fui numa igreja que tinha um profeta, aquela lá era da pá virada, né? Eu cheguei lá e o cara dormiu no culto, coitado. Estava até com a boca para cima, assim, ó. Ela chegou nele, sai espírito do sono. Eu falei, nossa, meu, coitado do cara. Então não dorme não, filho, não dorme não. Não dorme não. Quando eu durmo diante de uma revelação dessa, é que a minha sintonia não está legal. Diante da presença de Deus, a minha sintonia não está legal. Tem alguma coisa errada aí, filho, filha. Então ajusta os seus ponteiros ao ponteiro do céu. Amém? Posso ouvir um amém? Versículo 26 do capítulo 15. E por cima estava por epígrafe a sua acusação, rei dos judeus que ele era. Mas não daquele povo que não se convertia a ele. Você só é rei de alguém que quer que você seja rei dele. Por isso que ele não pôde ficar. Você já pensou que Jesus podia ter acabado com tudo ali, acabado com aquele povo ali, e falou, se vocês pisaram na bola, acabou para vocês? Mas ele está adubando ainda o Israel físico, porque ele ama, queridos. É o amor de Deus que é muito grande, que a gente não consegue entender. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas. Qual que era a acusação dele? O que ele era. Eles acusaram Jesus daquilo que ele disse, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou levantar ele. Essa era a acusação dele. Agora abra comigo em Atos capítulo de número 3. Atos 3, a partir do versículo, Jesus faz aquele milagre, Pedro e João faz aquele milagre, levanta o coxo, que estava na porta do templo. Agora Pedro e João estão diferentes, o Espírito Santo veio sobre eles, começa a ajudá-los a viver aquilo que eles não podiam viver antes. Os caras estão ousados, os caras estão diferentes, os caras estão na pegada do céu. Queridos, o Senhor Jesus quer levantar a gente na pegada do céu. Não seja um crente mais ou menos. Não há mais tempo para ser crente mais ou menos. Mas eu estou me sentindo parado, estou me sentindo acuado. Querido, levanta tu que dormes. Desperta e Deus te iluminará. Chegou a hora, queridos, não tem mais tempo. Então apressa. É a hora.
Atos 3, a partir do versículo de número 12. À vista disso, Pedro dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais que nós levantamos esse coxo? Não olha para nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes. Chegou a conta. Chegou a conta de quem acusou, chegou a conta de quem caluniou, chegou a conta, ó você aí que destrói o templo e em 3 dias levanta. Depois de 3 dias ele ressuscitou, e agora no terceiro dia, no terceiro milênio, ele está ressuscitando de novo, através de mim e de você, aleluia. Esse é poder de ressurreição. Vós porém negaste o santo, vocês se venderam para Pilatos, para o politicamente correto, vocês queriam poder, falaram que César é o nosso rei, negaram. Vós porém negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Vocês são da morte, vocês são do diabo. Dessarte e matastes o autor da vida, o que carrega toda a vida dentro dele, aleluia. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, como Ele disse, do que nós somos testemunhas, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E ele vai falando, é lindo o que Pedro vai falando, porque agora o Pedro que negou, é o mesmo Pedro que já tinha andado sobre as águas, querido. Pedro já tinha visto Jesus curar, ele curou através das mãos dele. O Pedro já tinha andado no poder de Deus, mas Pedro negou Jesus porque ele foi orgulhoso, falou: olha aqui, todo mundo pode negar o Senhor, eu não nego. Não tinha vinho nele, não tinha essência em Pedro. Mas aí Jesus vai encontrar com Pedro, ele está encontrando com a gente hoje, e ele vai curar Pedro, com 3 perguntas: você me ama? Tem amor aí dentro, Pedro? Você morreria por mim, como você disse, Pedro? Tem vinho aí, eu quero beber, Pedro, eu vim beber em você. Pedro falou: Senhor, não tem vinho não, eu sou amigo do Evangelho, eu sou amigão aqui, eu sou simpatizante do teu Evangelho, mas eu não consigo ainda produzir vinhos, eu não produzo vinho. Então Jesus falou para ele assim: então Pedro, vai apacentar minhas ovelhas, vai amar um pouquinho lá, porque enquanto você ama eles lá, você vai pegando a palavra que eu estou te dando, você vai sendo transformado por ela, e esse amor vai contaminando você, Pedrão. Está me entendendo aqui, Pedro? Senhor, Pedro, você daria a vida por mim? De novo ele pergunta. Pedro fala: Senhor, eu sou teu amigão, eu sou simpatizante do Evangelho, olha a porcaria que eu fui fazer, eu não acredito mais em mim. Puxa, Pedro, está ficando bom. Ah, você não está mais com figueira, hein? Você não acredita mais que você não vai me negar, que você é o cara, que você está no evangelho da lei, do mérito, aí você não tem mérito mesmo, você é uma porcaria mesmo, Pedro, você está chegando na conclusão boa. Então quer dizer, Pedro, na última vez ele pergunta, não se você daria a vida por mim, mas você, então só é um simpatizante do evangelho, né? Chegamos à conclusão juntos aqui, Pedro. Senhor, aí Pedro se entristece, porque a verdade do evangelho, ela tem que doer em mim, você. Tem que doer, meu querido e minha querida. Tem que desafiar o meu status quo, a minha zona de conforto, a sua. O Evangelho desafia. O Evangelho muda, o Evangelho é transformador. Aí ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu sou um porcaria. Ah, Pedro, então agora você ficou bom. Agora você pode me seguir. Agora você pode depender de mim, porque até aqui a sua força era muita, mas a partir de hoje você não tem força, você se entregou a mim de verdade, agora você pode me seguir. Vai ter um dia, Pedro, que eu vou te levar para um lugar, você sempre se conduziu onde você quis, Pedro. Vai ter um dia que eu vou conduzir você onde você não quer. Você vai para a cruz, você vai dizer lá na cruz, que eu estou vendo lá na frente, eu não sou digno de trazer o vinho como meu Senhor. Eu não sou digno de trazer a vida como meu Senhor. Me põe de cabeça para baixo. Você entendeu?
fico imaginando Jesus recebendo, bebendo Estevão, bebendo Pedro, bebendo Tomé cerrado pelo meio, por amor. Porque ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveita, nada disso. Mas eles viviam aquilo. Então Pedro agora fala assim: proíbo vocês de pregar esse nome. Como que eu vou parar de pregar daquilo que eu sou testemunha, que minhas mãos viram, tocaram, os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram a respeito do verbo da vida? Eu e João vimos e tocamos. Nós não podemos. Eu sou testemunha dele. Eu me tornei sua testemunha, eu me tornei vinho para ele beber, eu me tornei carregador da glória dele, eu sou mártir dele, eu vivo pela causa e morro pela causa. Estou nele, ele está em mim. Se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, aleluia. É assim que se permanece, é produzindo vinho, queridos. Você é o vinho que Jesus quer beber. Eu vou encerrar com um versículo que eu quero que você guarde ele dentro do seu coração. Eu vou falar sobre o espírito dos profetas dos últimos dias. Que tipo de profeta o Senhor quer? Em Apocalipse, capítulo de número 19, quando a igreja está adornada para as bodas com o Cordeiro. Aqui é bodas. Eu vou ler das bodas para você compartilhar comigo. Fecha os seus olhos, escuta as bodas. Fecha os seus olhos. Depois dessas coisas, ouvi do céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, os que se prostituem, os reis da terra, com a meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o vinho, o sangue dos seus servos. Tem servo ainda que quer dar vinho para o Senhor Jesus beber. O cálice não encheu. Escuta isso no teu espírito, Deus está falando comigo agora, ó. O cálice não encheu dos santos. Tem um número de mártires para ser preenchidos. Esse é o vinho que o Senhor Jesus vai tomar. Oh glória, meu Deus do céu, que maravilhoso que é isso. Calma, 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 que ainda não completou o número dos que vão morrer por mim. Calma, 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 não posso beber ainda do vinho. Ele está esperando, queridos. É só na grande tribulação é que vai tomar o resto do vinho. Segunda vez disseram aleluia, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se, adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, é a voz do Deus Pai, e como fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, para beber vinho. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele porém me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Olha a glória desse anjo. João está tão maravilhado que ele quer se prostrar. Ele fala: não faça isso, eu sou só um anjo, eu sou um conservo teu. Olha a glória que trazia esse anjo.
Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Que irmãos? Que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia dos últimos dias. Profeta tem que carregar a vida, tem que carregar vinho, tem que ser armazenado de glória, tem que dizer e falar as palavras que eu vos digo, como a do meu Senhor, também são espírito e vida. Eu estou vivendo aqui nesse púlpito que eu prego, convido você a viver. É isso. Esse é o testemunho que Jesus quer buscar. A glória dele só se manifesta sobre um testemunho que é o dele. Só ele. A ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele o louvor, o poder e o domínio para sempre. Que lindo tu és, Senhor. Eu fico maravilhado. Eu de verdade, meus filhos, eu fico maravilhado quando eu olho a natureza, quando eu olho as obras da mão dele, e quando eu olho para você, homem, que ele formou, mulher que ele formou, eu fico maravilhado da perfeição, da sublimidade, do detalhe que tem na mão do nosso Deus. Eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado quando eu vejo um homem viver Cristo. Eu fico maravilhado quando eu vejo alguém ser prensado e não produzir palavras. Eu fico maravilhado alguém se entregar totalmente na mão de Deus. Eu fico maravilhado com pessoas que abandonaram tudo e estão dando só para Ele. Eu fico maravilhado, mas que abandonaram de verdade, estão dando frutos onde estão. Eu fico maravilhado. Para mim, o abandonar tudo é estar no meio dos executivos, porque eu queria estar nas nações dessa terra. Eu estou dizendo para você abandonar tudo. Eu sou que nem o Paulo, tinha palavra e queria pregar para judeu. Deus falou: não, você vai pregar para gentil. Eu, com a palavra que eu tenho, que Ele me deu, eu tenho que pregar para gentil. Eu estou pregando no meu trabalho, os caras que nem entendem o que eu estou falando. É muito louco. É muito louco. Ele pega um Pedro iletrado e faz ele pregar para os judeus doutos. Quando o Pedro está pregando aqui, eles falam: nossa, ele deve ter andado com Jesus, porque ele é douto, ele é iletrado. E agora olha como está a palavra deles, eles andaram com Jesus. Querido, ele faz do cara que não é nada um douto, faz de um douto um cara que não é nada. Que lindo que é o Senhor. Ele só quer beber vinho, Deus. A boda dele está chegando, ele está aqui para tomar a minha e a você. Ele quer o meu sangue e o seu. Este é meu corpo, esse aqui é meu sangue que é dado por vós. Eu estou aqui em pacto com você, e é pacto de sangue, não é qualquer porcaria não. Eu estou aqui para desposar você. Eu estou aqui para preencher você. Eu estou aqui para ser a vida dentro de você. Eu estou aqui para transformar você. Não se preocupe não, não se preocupe, está difícil aí, tem pecado aí, não se preocupe não, não se preocupe. Tem pensamentos ruins, não se preocupe. Sou eu que te santifico, sou eu que te ajudo, sou eu que purifico você. Sou eu, é comigo, é comigo. Só confia em mim, traz o que está pesado aí para você. Traz aí para mim, que eu vou aliviar o seu fardo, eu vou aliviar a sua carga. Na verdade eu aliviei aquele 2000 anos atrás, lá naquela cruz, onde eu já te amei, quando você nem existia, quando você ainda não era chamada pelo meu nome. Eu te chamei pelo meu nome. Às vezes eu não permito que você peque. Olha o que Deus está falando aqui para mim. Às vezes eu não permito que você peque, por amor ao meu nome. Por amor ao meu nome, para que meu nome não seja profanado, para que não haja escândalo. Melhor lhe fora pendurar uma pedra no pescoço e lançado no fundo do mar, do que fazer um filhinho meu tropeçar. Queridos, pega todo o teu pote de água, pega toda a tua vida, daquilo que você recebeu de palavra na tua vida, vai caminhando nela, até transformar em vida. Medita nela de dia e de noite. Enquanto eu meditava nas suas palavras, ateou-se o fogo dentro de mim aqui, ó. Agora é coração, agora é vida, me mudou, me transformou. Agora não sou mais aquele Marcelo velho, aquele horrível, fedido. Agora Ele está me preenchendo, Ele está me transformando. E tem umas figueirinhas aqui dentro ainda, vamos arrancar ela. Arranca a figueira,
amaldiçoa a figueira em você. Fala, Senhor, eu vim aqui para morrer, arranca de mim aqui, só vai ter vinho nessa videira. Não vai ter legalismo dentro de mim, não vai ter acusação dentro de mim, não vai ter pecado dentro de mim. Vamos arrancar o que é figo, vamos arrancar o que é esforço próprio, vamos arrancar de dentro de nós, queridos. Vamos arrancar de dentro de nós. Em Hebreus capítulo 7 ele diz que a lei é fraca e inútil. Fraca e inútil. Por isso veio um outro sacerdote. Não era da ordem de Levi. O judeu não podia contemplá-lo, porque ele esperava alguém da ordem de Levi, um sacerdote de Levi, mas esse não é de Levi. Ele é de Judá, não pode nem ser sacerdote. Mas lá nos Salmos tem um mistério, e lá em Gênesis tem outro mistério. Tem um homem, um Melquisedeque, que aparece no meio do caminho. E esse Melquisedeque, ele tem vinho, oh glória, ele tem vinho. E ele traz vinho para Abraão. E ele fala, tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque veio antes de Levi. Levi pagou dízimos na pessoa de Abraão para Melquisedeque, aleluia. Então quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Jesus vem trazer uma outra lei. Porque na lei que ele tinha dado, ela era fraca e inútil, e gerava filhos para a escravidão. Mas Jesus agora ele vem com uma lei que é uma lei do céu. Ele disse assim: vocês vão amar os outros como eu vos amei. Ele diz, ouviste que foi dito, quem se deitar com uma mulher que não é a sua, comete adultério. Eu porém vos digo, quem olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, já adulterou com ela. Ouviste que foi dito, qualquer que chamar seu irmão de maldito, de raca, vai ser réu do fogo eterno. Ouviste que foi dito, qualquer que te pedir a túnica, olho por olho, dente por dente, qualquer que te pedir a túnica também a capa. Ouviste que foi dito, dá outra face. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amarás o teu inimigo e orareis por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos. Quer beber vinho? Tem um evangelho que é muito mais difícil. Se o homem não conseguiu obedecer às leis e falhou, imagina obedecer esse evangelho do reino, onde Jesus mudou a lei do sacerdócio dele. Mas sabe por que é possível? Porque Ele fez por mim e por você. Eu só preciso andar em fé naquilo que Ele já realizou por mim e por você. E é por isso que os enfermos são curados. É por isso que o cego vê, que o surdo ouve. É por isso. É só por isso. Porque nós carregamos algo dentro de nós que Ele realizou há 2000 anos atrás, e nós somos testemunhas. Não tendo visto, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Não tendo visto, não tendo apalpado, não tendo pego, mais bem-aventurado esse homem, porque não viu, mas crê. Eu só vi ele em sonho, e já mudou minha vida inteira. Imagina quem teve o privilégio de ver face a face. Paulo, depois dos apóstolos, viu face a face. Eu ainda vou ver, assim como eu estou te vendo. Eu ainda vou ver ele antes da minha morte. Não lá no céu está muito bom, já vi ele lá no céu, já vi como eu vou morrer, já vi tudo isso. Eu já vi que eu vou morrer glorificando Ele, dando a vida por Ele. Mas o que eu estou falando não é isso, eu quero ver Ele agora. Não que eu preciso vê-lo para crer, é porque eu amo. Eu quero me jogar nos braços dEle. Aleluia. Eu quero só abraçar Ele. Só isso. Eu desejo me encontrar com o meu amado. Que toda a paixão que está dentro de mim possa ser transferida para você. Se você já tem, que ela seja acrescentada na sua vida. Que aquilo que Ele revelou para mim se torne parte da sua vida agora. Não a nós, mas ao seu nome da glória. Obrigado pela tua revelação, como eu amo a tua revelação. Eu amo. Eu bebo os vinhos dele. Me deleito. Quanta autoridade vem dele, filhos. Como é maravilhoso ministrar debaixo da autoridade dele. É maravilhoso. Eu sei que a palavra que eu estou pregando nessa noite está transformando você. Eu sei. Eu simplesmente sei. E vou pregar essa palavra quantas vezes Ele me autorizar a pregar e pedir para eu pregar. Hoje Ele pediu para eu pregar sobre isso. São as revelações que norteiam a minha vida. Eu estou transbordando a minha vida para você. Tudo aquilo que Ele transformou em mim está sendo agora liberado sobre a sua vida.
A fé vem pelo ouvir e ouvir o rema. Ouvir palavra revelada de Deus. O revelado transforma. Vamos louvar a Deus, que Ele merece toda a glória.